Olá, meu nome é Luan César, eu sou aluno de Ciência da Computação da UFG e juntamente com o Dylan eu vou apresentar o seminário da disciplina de Algoritmos e Estruturas de Dados 2. O objeto desse seminário vai ser a questão 2965 do URI, que é uma questão da maratona de programação denominada delação premiada. A questão consiste no seguinte: a polícia está investigando uma máfia local. Eles já conhecem a estrutura dessa máfia, elas sabem que ela tem N membros e sabem que cada um dos membros tem um e somente um encarregado, exceto o chefão, que não tem encarregado algum. Mesmo assim, mesmo conhecendo a configuração da máfia, eles não têm provas de nenhum crime cometido por eles. Por isso eles resolveram pedir a ajuda de um vidente que, para qualquer membro da máfia, ele consegue adivinhar os crimes desse membro. Após isso, a polícia pode interrogar esse membro, confirmar os seus crimes e pode oferecer para ele uma chance de reduzir a sua pena entregando o seu encarregado direto. E ele sempre vai entregar o encarregado direto. Ou seja, resumindo, quando o vidente fizer a previsão de um criminoso qualquer, não só esse criminoso vai ser preso, mas sim ele, o seu superior direto, o superior do superior e assim por diante até chegar no chefão. Porém, apesar disso, o vidente ele só tem a possibilidade de fazer K previsões. Então o problema consiste em, dado uma quantidade K de previsões que o vidente pode fazer, qual a quantidade máxima de mafiosos que a polícia vai conseguir prender. Vou explicar agora a entrada. A entrada do problema consiste primeiramente em dois inteiros. O primeiro inteiro, N, vai ser o número de criminosos na máfia e a quantidade de K vai ser o número de previsões que o vidente consegue fazer, o número máximo. Após isso vai ter uma lista de N-1 inteiros, onde cada inteiro vai significar o encarregado direto do criminoso de índice I mais 1, sendo que I é esse número que acompanha C. Por exemplo, o C1 vai ser o encarregado direto do criminoso 2, porque ele é o índice 1 vai ser o encarregado do índice I mais 1. Por exemplo, nesse caso aqui nós teremos 12 criminosos e três previsões possíveis de serem feitas pelo vidente. Ou seja, na primeira entrada, o número 1 vai ser encarregado direto do criminoso de índice 2, o número 1 também vai ser encarregado direto do índice 3, o número 2 do índice 4 e assim por diante. A configuração dessa máfia ela pode ser construída através de uma árvore. Note primeiramente que nós não utilizamos o criminoso, o chefão, como número 1, porque senão a nossa lista de adjacência ia ficar com uma posição sobrando. Aí nós optamos por reduzir um número a cada identificador do criminoso, de forma a não ficar com esse espaço sobrando. Então, essa árvore ela vai representar o seguinte: o número 1 aponta para o número 0, ou seja, o número 1 ele vai ser subordinado direto do 0, que seria o chefão. O número 2 ele é subordinado direto do criminoso 0. O número 6 é subordinado direto do criminoso 2. E assim por diante. Ou seja, o vértice que aponta para o outro indica que o vértice abaixo é subordinado do vértice acima. Note que se escolhermos um criminoso para o vidente adivinhar os crimes, todos os seus superiores serão presos. Por exemplo, se escolhermos o 7, o 7 vai ser preso, o 3, o 1 e o 0. Porém, se a gente escolher o 7, esse 11 ele só vai poder ser preso a partir de uma nova previsão. Então não seria produtivo escolher o número 7. Nós sempre vamos escolher o criminoso que tem grau de entrada igual a 0, ou seja, que ele não tem nenhum subordinado. No caso seria o 11, o 8, o 9 e o 10 e o 5. Agora a gente vai ver de uma maneira mais clara um exemplo do que foi descrito anteriormente. Quando a gente escolher o vértice 11, a gente vai prender toda essa faixa de criminosos: 11, 7, 3, 1 e 0. Se a gente escolhesse o vértice 8, a gente prenderia 8, 4, 1 e 0. Só que o 1 e o 0 já foram presos na faixa anterior, então a gente só considera essa faixa 8 e 4, e assim por diante. A pergunta é a seguinte agora: como a gente vai fazer para prender o maior número possível de criminosos? No caso, a gente vai ter que escolher as maiores faixas. Por exemplo,
se a gente tivesse três previsões, a gente teria que escolher três faixas. Quais faixas a gente escolheria? A gente escolheria o vértice 11 para pegar essa faixa vermelha, o vértice 9 ou o vértice 10 para pegar essa faixa verde, e o vértice 8 para pegar essa faixa azul, para a gente ter a quantidade máxima de criminosos que a gente pode prender. O vértice 5 e o vértice 10 não seriam presos, porém a gente teria pegado a quantidade máxima de criminosos. Então, o que a gente tem que prestar atenção? A gente tem que procurar as maiores faixas e prestar atenção na limitação de K previsões. Então, essa vai ser a ideia. E bom, agora que a gente já tem o nosso problema modelado por meio dessa árvore, a gente vai começar a trabalhar no método de resolução. Primeiramente, a gente vai ter que fazer algumas alterações nessa árvore. A primeira vai ser que a gente vai inverter o sentido de cada aresta, isso é, em vez de ser o subordinado que vai apontar para o encarregado, a gente vai fazer o encarregado apontar para o subordinado, como na imagem aqui ao lado. Outras alterações que a gente vai fazer é que para cada vértice a gente vai salvar o valor Q e o valor P. O que é o valor Q? O valor Q é o valor da quantidade de vértices entre o vértice que a gente está considerando e um vértice em sua subárvore que tem um grau de saída igual a 0, que são esses vértices mais abaixo. Esses vértices que não têm subordinados. Por exemplo, para o chefão, que seria o vértice 0, a gente tem que o Q dele, nesse exemplo, é 5. Porque a gente está considerando o vértice 0, 1, 3, 7 e 11. Ou seja, todo esse caminho, toda essa quantidade de vértices é a maior possível para ele. Para o vértice 2, a gente poderia, para esse QC3, a gente poderia pegar tanto o 2, 6 e 9, quanto o 2, 6 e 10. Isso aqui vai depender de como os dados estão armazenados na nossa lista de adjacência. E quando o vértice já for um vértice que não tem subordinado, o Q dele sempre vai ser 1, porque a gente só considera ele. Ok, então esse é o valor de Q, a maior quantidade de vértices possíveis entre um vértice e um vértice de grau de saída igual a 0, inclusive. Ok, agora o valor P é um inteiro identificador do próximo vértice que pertence a esse caminho. Por exemplo, o caminho do chefão, ou seja, do vértice 0, que dá o maior valor de Q, é passando pelo 1, certo? É 1, 3, 7 e 11. Então, o P de 0, que é o próximo de 0, vai ser 1. Para o 2 seria o 6, porque a gente precisa passar por ele para chegar mais abaixo. Para o 4 seria 8, e quando o vértice for um vértice que não tem subordinado, então a gente não considera esse P, a gente não precisa, esse P é nulo, a gente não vai considerar ele. Ok, para o nosso processo de resolução a gente precisa dizer, a gente vai fazer uma busca em profundidade, que vai sair do vértice 0, vai explorar toda a árvore e vai dizer vai dizer quais vértices tem um Q válido ou não. Um Q válido é um Q que representa a quantidade de prisões que a gente pode realizar. Por exemplo, se a gente pedisse para o vidente analisar os crimes do vértice 11, tanto o vértice 11 quanto o 7, o 3, o 1 e o 0 seriam presos. Então, apenas com o uso do vidente, a gente consegue prender todos esses 5. Então, o valor de Q igual a 5 aqui é um Q válido que a gente tem. No caso, é sempre a maior resposta é o do chefão. Então, a gente sempre define o Q do chefão como válido, e para todo outro vértice a gente define o Q dele como válido, se somente se o P do seu encarregado direto for diferente do seu inteiro identificador. Por exemplo, esse vértice 1 aqui, ele tem um encarregado que é o 0 e o P do encarregado é 1. Como o P do encarregado é igual ao próprio P dele, esse Q4 não é considerado. O vértice 2 ele tem o encarregado que é o 0, o P do encarregado é 1, que é diferente de 2, então o Q3 do vértice 2 será considerado. Ser considerado ou não significa a quantidade de prisões que eu posso realizar caso eu escolha o vértice de grau de saída igual a 0 para o vidente identificar os crimes. Certo? Quando o Q não é válido, significa que o vértice ele já pertence ao maior caminho de um outro vértice. Por exemplo, se a gente esse Q é igual a 5, ele representa esse caminho, ou seja, todos esses serão presos e o 1 pertence a ele. Portanto, por isso que o Q dele não é válido, porque ele já foi preso com o uso do Q igual a 11, que está representado pelo Q5 aqui. Ok?
Então, o nosso processo de resolução, nosso método, é basicamente identificar todos esses Q válidos e depois somar os K maiores, sendo K a quantidade de vezes que a gente pode utilizar os poderes da vidente. Aí isso vai ser o nosso resultado que o Uri deseja. No código, a gente definiu aqui o tamanho máximo, né, de vértices que a gente pode ter, que é 10 a quinta, definiu a lista de adjacência, e a gente criou dois vetores auxiliares, o prox e o QTD. O prox na posição i, ele armazena o valor do próximo, aquele valor p do vértice i. E o QTD na posição i, ele armazena o q do vértice i. A gente tem também um vetor válidos. Esse vetor válidos, ele vai armazenar todos os q válidos. E a gente criou algumas funções, já a gente vai nelas. Primeiramente, aqui na main a gente fez a leitura do N e do K, fez a leitura aquela segunda linha de leitura, que indica quem que é o encarregado do vértice I. E no caso aqui a gente está modelando ele como I-1, porque a gente quer considerar a posição 0 do vetor como ocupada, senão na lista de adjacentes na posição 0 aqui, a gente teria um valor sobrando, ia ficar sem uso, então a gente colocou e trouxe ele para trás. Ok, aqui a gente já está colocando a aresta da segunda forma, ou seja, saindo do encarregado e apontando para o subordinado, ou seja, o in é o encarregado do i, então a gente fala que o in-1 ele aponta para o i. A partir disso, a gente vai executar uma busca em profundidade, que ela faz o seguinte: ela anda por todo o vértice, ela explora a árvore, e ela vai calcular para todos o valor do prox e do QTD. A gente tem como caso base que o QTD vai ser igual a 1, ou seja, a gente define como 0, e se ele não tiver nenhuma adjacência, ele não vai entrar nesse for, e vai definir como 0. Aí a gente volta na recursão, e para o outro vértice a gente vai sempre pegar a maior quantidade, ou seja, se a quantidade que a gente está no vértice for menor do que a quantidade da adjacência, a gente vai atribuir, e a gente também atribui que o prox vai ser esse valor da adjacência. Isso é basicamente esse DFS é basicamente só para computar esses dois vetores que a gente vai precisar para calcular as respostas, que é para computar os Q, os P e os Q. Ok. Depois disso a gente vai chamar essa função dfscalc, que aqui é onde a gente vai descobrir os Q válidos. Então, a gente vai explorar a árvore, e perceba que eu passei dois parâmetros, o vértice inicial, que é o 0, chefão, e um valor 1. Esse valor 1 significa se um determinado vértice ele é válido ou não, se o vértice que a gente está é válido ou não. A gente definiu um como válido, e como o chefão é sempre válido, a gente já passou 1 para ele. Então ele vai entrar no dfscalc, e se o vértice ele for válido, a gente vai adicionar ele no vetor de válidos, o valor da quantidade dele, né, o Q dele, e depois a gente vai andar por toda a adjacência dele, e vai chamar esse dfscalc de novo. Mas aí a gente vai dizer que o type é válido somente se o inteiro identificador da adjacência dele for diferente do prox dele. Ou seja, se ele não estiver naquele caminho já. Se ele não pertencer ao maior caminho. Tendo esses valores já salvos nesse vetor válido, a gente primeiro está fazendo uma condição que agora a gente quer pegar os K maiores. Mas se a gente precisar de menos do que K iterações, se a nossa árvore ela precisar de menos do que K usos da vidente, a gente só pega o que a gente precisa, porque a gente pode ter mais usos da vidente do que quantidade necessária para aprender todo mundo. Então a gente está tratando isso aqui. Depois disso a gente implementou um counting sort para ordenar o vetor de válidos. Esse count é o tamanho desse vetor. No caso, a função de count sort é uma função bem simples, né? E como ela não pertence à ementa dessa disciplina, a gente não vai entrar muito em detalhes nela. Mas ela calcula normal, é um counting sort simples. A única diferença é que a gente está fazendo esse counting sort ordenar de forma decrescente. Ou seja, deixando os maiores valores nas primeiras posições. Isso porque depois a gente tem o nosso resultado reis. Então a gente vai andar por esse vetor e vai somar esse valor reis. Nesse valor reis, os válidos na posição i. Ou seja, a gente vai somar os K maiores valores válidos. E a partir disso, essa é a resposta que a gente imprime. Vamos testar para os casos de teste duro. Eu vou compilar aqui. Compilou.
Vou vir aqui no URI, copiar os casos de entrada. 7, ok. 8, ok. Então ele passou nos casos de exemplo que a gente tinha. Vou pegar e vou mandar aqui no URI. Vamos ver. Accepted. Então, conseguimos passar o problema e essa é a solução esperada. Muito obrigado. A partir do que foi dito anteriormente, agora precisamos testar se o algoritmo apresentado é eficiente e se comporta da maneira esperada. Primeiramente, nós submetemos o algoritmo na plataforma URI Online Jude. Como a plataforma apresenta os casos mais variados, podemos pressupor que o programa está se comportando da maneira correta. Então, temos agora apenas que ver como se comporta a complexidade do programa. Para isso, geramos uma série de casos de testes. Estes casos de testes foram gerados automaticamente por um programa escrito em Python de maneira aleatória. E desses programas nós computamos o tempo de execução. O tempo de execução é o tempo que leva desde do início até o final do programa. Cada caso de teste foi executado 100 vezes e o seu tempo de execução foi computado. O tempo de execução final será a média dos tempos de execução computado em cada uma dessas 100 vezes. A partir disso, geramos a tabela seguinte, onde cada um dos casos testes tem um ID, N é o tamanho da entrada, ou seja, o número de mafiosos de cada uma das entradas, e a terceira coluna será o tempo de execução de cada um dos programas, em milissegundos. Para termos uma noção da dimensão de cada uma das entradas, o N foi dado em termos de potência de 2. Relembrando o algoritmo apresentado, sabemos que todas as funções têm complexidade linear. Dessa forma, o que esperamos é que o tempo varie linearmente com o tamanho da entrada. Para verificar se isso ocorre realmente, utilizaremos o coeficiente de correlação de Pearson. A sua fórmula é essa. Ao calcular o coeficiente de correlação de Pearson para o conjunto de dados da tabela, obtivemos R igual a 0,998, o que indica uma forte correlação linear. Ao plotar o gráfico utilizando a biblioteca Matplotlib do Python 3, percebemos que essa correlação linear realmente se mostra, haja visto que o conjunto de dados forma essa reta apresentada. Para facilitar a localização de cada um dos pontos no gráfico, plotamos também o gráfico com o eixo x em função de potência de 2. O gráfico fica como apresentado, pois como os dados do eixo x estão espaçados exponencialmente, percebemos que agora o gráfico se transforma numa curva. Porém, é mais fácil perceber onde está cada um dos casos testes. Ao analisar o pior caso, que aconteceria quando o n fosse igual a 10 à quinta, percebemos que o tempo de execução é 100 milissegundos, ou seja, 0,1 segundo. Como o tempo máximo do problema seria 1 segundo, percebemos que o algoritmo é eficiente para resolver o problema dentro dos limites apresentados.